Mateus, capítulo 5, versículo 16. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Por muito tempo as pessoas declararam, e ainda hoje muitas dizem, aquilo que a gente faz diz respeito a Deus. Deus é que conhece nosso coração, Deus sabe da intenção da nossa vida, então Deus precisa da minha luz, é para Ele que eu preciso refletir e pronto, acabou. Não importa o que os outros dizem, como os outros enxergam, não importa o mundo, eu não sou desse mundo, eu pertenço a Deus e a minha vida é para Ele e é do que vem dEle para mim e ponto final. E a gente sabe que essa é uma visão irresponsável, de pensar que Deus só quer o meu coração, Deus só quer que eu faça diferença no reino espiritual, que as minhas orações sejam fervorosas, Deus quer que eu ofusque o meu quarto simplesmente. Deus nos chama para refletirmos a luz dele sobre a terra, Ele diz que de que adianta uma candeia escondida debaixo do alqueire? De que adianta? Que diferença faz essa luz? Ela precisa ser colocada num lugar alto para que se evidencie, para que dissipe todas as trevas. Onde há luz, as trevas não permanecem. Então, este é o tempo em que o Senhor nos chama para brilharmos. Amém? Hoje essa mensagem vai falar um pouquinho sobre essa luz na nossa vida que precisa brilhar aos olhos de todos. A Bíblia diz que diante das pessoas, para que elas vejam as vossas obras e louvem o vosso Pai. Então o louvor a Deus muitas vezes vem por meio de mim, instrumento do Senhor, que faço a obra de Deus, que brilho a luz, que vem do Senhor, não é minha, mas que eu sou o instrumento para levar a vida daqueles que jazem muitas vezes no maligno. Há um tempo atrás, Deus me deu uma palavra e eu já tive a oportunidade de ministrar aqui, e também com as mulheres a respeito de Estevão. Deus me fez refletir que vida foi essa de Estevão, quão impactante foi a história dele e tão marcada de dores, de vergonha, tão marcada de perseguição, de calúnia, de afronta, de apedrejamento, tão cheia de sangue, uma história que escorre sangue, mas que ao mesmo tempo contradizendo toda a realidade da circunstância, existia uma paz, existia uma luz que insistia em brilhar na adversidade, existia uma característica divina, existia um reverberar do céu. A Bíblia diz que Estevão era cheio da graça, do poder, e por isso fazia muitos prodígios e maravilhas. Então vejam que a consequência vinha de uma vida cheia de graça, de poder, de presença, de unção. Então naturalmente ele transbordava daquilo que ele estava cheio. Naturalmente os prodígios aconteciam, as maravilhas aconteciam. Uma vida cheia de luz naturalmente ilumina o lugar onde ela está. Não tem como uma vida cheia de luz deixar o quarto mais escuro. Não tem como uma vida cheia de luz trazer dúvida, aflição, palavra de peso, angústia. Não tem como uma vida cheia de luz fazer com que as pessoas se sintam incomodadas do lado dela. Tem gente que fala assim: ninguém gosta de mim no meu trabalho. Também eu sou luz, eles são trevas. Pastor, isso é muito incoerente. Luz, todo mundo gosta de luz, todo mundo gosta de sol. As pessoas não gostam, às vezes, da prepotência de você se achar melhor e maior, da arrogância, da palavra dura de acusação. Isso é característica de Satanás. Mas uma pessoa cheia de luz, uma pessoa cheia de abraço, de cura, de vida, de ajuda, de compartilhar, uma pessoa cheia de verdade,
uma pessoa cheia de calma, de palavra de sabedoria, de conciliação. Uma pessoa com essas características não tem como ser odiada, em lugar nenhum. É ou não é verdade? Então nós precisamos reverberar daquilo que nós estamos cheios, que é da graça, do poder, da unção de Deus. E aí a Bíblia diz que os homens discutiam com Estevão, mas não conseguiam resistir à sabedoria que vinha dele. E porque não conseguiam resistir, resolveram subornar alguns que caluniassem Estevão e que dissessem que Estevão falava contra a lei de Moisés, que falava contra Deus. E aí esses falsos testemunhos se levantaram e chamaram Estevão para Sinédrio, cheio de acusações. E a Bíblia diz que quando apresentaram as testemunhas falsas, todas aquelas palavras de acusações contra Estevão, palavras mentirosas, perguntaram para ele, né? O sumo sacerdote perguntou para ele: e você, como você se defende disso? Todos estavam assentados no sinédrio, com os olhos fitos em Estevão, quando viram no seu rosto uma face como se fosse de um anjo. Será que isso aconteceria na nossa vida, né? Diante da acusação, as pessoas olhariam para nós e nos veriam como anjos? Ou extremamente revoltados, como uma panela de pressão, prestes a arrebentar tudo, vermelhos, com ódio, derretendo nos lábios, nos olhos, na fronte, no tudo. Ele estava com esse rosto de anjo e a defesa dele foi com base na palavra. Ele começou a citar a palavra, foram 50 versículos falando do início, de Gênesis até Apocalipse. No final, ele, cheio de intrepidez e ousadia, ele confrontou o pecado, ele não acusou o homem, mas ele confrontou toda aquela situação de malignidade que por tempos, gerações viviam e caminhavam nela. Com ousadia, mesmo sabendo que ele corria risco de morte. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem compromisso com a verdade, independente das consequências que virão sobre a sua vida. Ela anda sobre o caminho do Senhor. O que guia ela são os estatutos do Senhor, mesmo que seja perda aos olhos dos homens, porque para ela nunca vai ser. Mesmo que seja afronta, mesmo que seja fornalha, cova de leões, mesmo que sejam pedras, seja lá a cruz, a ameaça que vem, aquele que tem a verdade, que tem compromisso com ela, que vive com base nela, ele não titubeia, ele não volta atrás, é irreversível. Esse caminho, a escolha foi feita lá atrás. Eu lembro de um conquistador espanhol chamado Hernán Cortés. E ele, quando ele foi conquistar México, quando ele chegou com os navios na terra, ele avisou para todos os seus súditos: agora queimem os navios. E as pessoas falaram: meu Deus, e agora? Queimar os navios? E se o povo for fortificado? E se for melhor do que a gente? E queimar os navios significa não ter volta. E se a gente não der conta? E se chegar lá tem pessoas terroristas muito mais preparadas em termos de armamento? Como que vai acontecer? E aí, Hernán Cortés manteve-se firme e disse: queimem os navios, porque de onde nós viemos, não tem como voltarmos para lá. Sabe, uma convicção de que você não tem volta, não tem como. Aquele que pegou a mão no arado, não pode olhar para trás. Aquele que tomou uma decisão, não tem como retroceder, amados, é dali para frente. Como que você vai... Como homem, você sabe falar. Como que você vai começar a balbuciar novamente? Como homem, você caminha. Quem é que viu um homem começando a se arrastar por opinião própria, né? A não sei que tem uma doença, uma enfermidade muito forte. Mas não tem como nós retrocedermos. Nós temos crescido em graça, em conhecimento do Senhor. Isso tem sido luz para a nossa vida. E dessa escolha nós não abrimos mão, amém? Os nossos navios já foram queimados, amados. Não tem como voltar. Não tem como voltar. E é tão bom queimar os navios, porque diante da dificuldade a gente não fica olhando para eles pensando: eu acho que eu vou voltar. Eu vou entrar a bordo, né? Eu vou ver se ainda funciona, eu vou arrastá-lo no meio do mar, eu vou fazer alguma coisa para ver
se retorno àquele lugar onde eu estava antes. Não, está queimado, acabou, não tem mais como. É necessário queimar os navios, amém? É necessário romper com as coisas do passado, para que a gente consiga crescer e avançar, para que a gente consiga brilhar a nossa luz diante dos olhos dos homens, para que a gente consiga declarar com a nossa vida quais são as nossas escolhas, e que não tem como nós retrocedermos de cada uma delas. E a gente conhece a história de Estevão. Mesmo afrontando, todos os outros traidores, assassinos se revoltaram, e cheio do Espírito Santo, ele viu a glória de Deus, ele teve uma visão do Senhor, ele invocou que Deus levasse o seu próprio corpo, e ele pediu perdão pelo pecado daqueles seus inimigos. E ele morreu apedrejado. E quando Lucas falou da sua morte, Lucas disse, e adormeceu. Certamente uma pessoa apedrejada, você olha, você não pensa que está dormindo, né? Mas a paz espiritual dele era tão grande que não refletia a situação real. O que ele vivenciava no espírito contradizia totalmente a realidade da matéria, amados. E o que prevalecia diante disso era o que era eterno. O que é eterno, amados? Um corpo apedrejado, um corpo caluniado, um corpo maltratado, um corpo injuriado, um corpo que perdeu aos olhos dos homens, um corpo ou uma alma liberta totalmente, uma alma totalmente livre no amor do Senhor, que fez a vontade do Pai. Ele estava adormecendo, ia ser acordado e despertado no colo daquele que tanto amou, né? Há dias atrás a minha avó morreu, e foi uma morte muito linda, porque ela morreu dormindo. E aí, quando a gente chegou de manhã no quarto dela, ela estava com a mesma posição em que ela sempre dorme. Um bracinho dobrado, um esticado, uma perninha dobrada, uma esticada. E ela não tinha uma ruga sequer para dizer assim, sentiu uma cólica. Não, ela estava plácida. Pensa assim naquele rosto mais calmo do mundo. Ela dormiu e acordou no Senhor. É uma recompensa para os justos, amém? É uma recompensa. Deus é maravilhoso e é Ele que nos colhe, e o que nós temos para viver do lado dEle é eterno. É muito maior e muito melhor do que qualquer circunstância horrorosa que nós estamos vivenciando hoje, que tira a nossa paz, que nos angustia, que nos envergonha, que nos entristece, que nos faz questionar muitas vezes. O que Deus tem preparado para nós é muito maior, é muito melhor, é muito mais pleno. É uma felicidade, não de circunstância, que vem e que passa. É algo profundo, algo pleno, algo de conexão com o Pai. Não pode ser mais ou menos. Uma plena convicção, conexão com Deus. É tremendo, é profundo, é verdadeiro, amém? E é isso que nós buscamos. É isso que nós buscamos. E Jonatas teve toda essa história. Ele soube brilhar a sua luz diante das pessoas e diante de todos. As vossas obras, as obras de Jonatas, foram motivos para que o nome de Deus fosse louvado. Nós vemos uma história de uma menina escrava que foi usada em relação a Naamã. Ele era um homem de poder, de dinheiro, ela era uma estrangeira, ela era uma escrava, ela tinha tudo para ser revoltada. Estou aqui trabalhando sem receber nada, estou perdendo a minha infância, a minha juventude. Esse patrão, geralmente o patrão é mau, né? A visão do patrão, ou do dono, ou do senhor, é de alguém mau. Ele está doente, bem feito, é fruto daquilo que ele faz com a gente. Ela podia ter uma visão totalmente errônea, porque ela estava numa situação de vulnerabilidade. No entanto, ela olhou e ela não tinha como manter a sua luz presa. Não tinha como jorrar daquela fonte água salgada, da fonte que jorrava água doce, não tinha como jorrar. Ela conhecia o Deus da cura. Ele podia ser injusto, prepotente, arrogante, o tanto que for, ela tinha que compartilhar do que ela tinha. As pessoas dão do que tem. Quem é arrogante, ele só pode dar arrogância. Quem é egoísta, só pode dar egoísmo. Agora existem pessoas que, mesmo diante daqueles que não merecem, conseguem devolver o bem.
Aquela menina estrangeira, anônima, porque a Bíblia não cita o seu nome, ela soube da enfermidade do general e ela se expôs. Ela chegou lá, mas ela disse: eu conheço um que pode interceder e você ser curado de toda essa lepra. E ela falou acerca de Eliseu. E aquele homem andou 160 quilômetros. Naamã tinha carros, tinha cavalos, tinha poder, tinha potência, tinha tudo. E chegou até Eliseu e teve a surpresa de que Eliseu não fora encontrar com ele. Mandou um mensageiro. Imagina que raiva que deu, né? Que é isso? Eu largo o meu lugar, o meu povo, o meu trabalho extremamente importante, ando 160, venho com os meus cavalos, apresentando toda a minha riqueza, e ele manda um mensageiro qualquer. E o mensageiro ainda levou uma mensagem que era para ele mergulhar 7 vezes, né, para que fosse curado. Era tudo tão estranho, amados. Era tudo tão esquisito. Mas ele resolveu obedecer, e a gente sabe que a resposta disso foi a cura de Deus, amém? Por causa de uma menina que ousou ser luz, por causa de uma menina anônima, por causa de uma menina escrava, por causa de uma menina, ele recebeu da luz, da cura, da restauração e da mudança para a sua vida, amém? E teve a sua história totalmente restaurada. Eu gosto também da história de José de Arimateia, né? Que era um homem não anônimo, como aquela menina, era um homem rico, era um homem de poder, era um homem de posição social. A Bíblia fala que era um homem que tinha aprendido a praticar a lei, justo e bom. Um homem dedicado ao trabalho, um homem de negócios, um homem de posses, rico, membro do Sinédrio. Apesar disso, ele não compactuou com a morte de Jesus. E quando ele soube, a Bíblia diz que ele foi lá e pagou um preço para cuidar de Jesus. Como, pastora, que ele pagou esse preço? Primeiro ele se apresentou e pediu o corpo de Jesus. Pediu a Pilatos, e Pilatos não recusou e deixou que ele cuidasse daquele corpo. Então ele foi, enfaixou em linho fino, ele encheu de especiarias das mais caras possíveis, ele comprou um sepulcro para Jesus, ele honrou aquele que já estava morto. Sabe, muitos dos seus que caminhavam lado a lado, nem em vida conseguiram honrar Jesus como ele honrou quando estava morto. Muitos, na hora que Jesus foi acusado, na hora que Jesus foi condenado à morte, morte de cruz, se esconderam, negaram, andaram longe, e ele foi lá. Era só um corpo, talvez não representasse a ninguém, um corpo que ia sair do madeiro e ia ser lançado numa cova qualquer. Ele disse: não, eu observei Jesus em todo o seu ministério, eu vi quem ele era, e essa luz me impactou, e não importa agora o que vão dizer de mim, eu vou cuidar dele com o cuidado que ele merece, eu vou zelar por ele, vou fazer por ele aquilo que eu acho que é digno de um homem de Deus. E ele cuidou daquele corpo com o melhor que ele tinha. Sabe, amados, quanto é que nós nos dispomos, quanto é que nós estamos nos dispondo a brilharmos a luz de Jesus? Talvez a nossa reputação faz com que estejamos amedrontados. Meu Deus, mas eu sou chefe aqui dentro. Meu Deus, mas essa posição foi o Senhor mesmo que me colocou. Não é para eu sair evangelizando, não precisa disso não, né, Senhor? Às vezes a gente tem vergonha de se expor. As pessoas contam os casos mais tenebrosos, pastor. Todo dia chega trevas. E muitas vezes a gente se cala, a gente não acende sequer um fósforo, sequer uma fagulha. As pessoas estão carentes, contando horroridades e pedindo socorro. Me ajuda. E a gente fica com medo de ser politicamente incorreto, né? Não posso ter uma visão preconceituosa, não posso ter uma palavra dura, e a gente vai deixando as pessoas serem infelizes. Porque quem não conhece, quem não vive Deus, amados, não tem como ser feliz. A Bíblia diz que a vontade de Deus é o quê? É boa, é perfeita e é agradável.
As pessoas querem colocar Deus como um ditador que fica lá sentado no trono, doido para arrebentar um e outro. Mas não é verdade. Ele nos ama, a Bíblia diz que com laços de amor Ele nos envolve. Com laços de amor Ele nos atrai. Que o nosso nome está escrito nas suas mãos. E que a mãe pode esquecer de amamentar o filho, mas jamais Ele se esquece de cada um de nós. Deus diz, eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, é pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deleita-te em mim, vem cá no meu colo, deixa eu satisfazer os desejos do seu coração. É um Deus bom, amados. Não existe esse Deus mau, que muitas vezes a sociedade impõe. Para quê? Para que a gente viva afastado. Então a justiça de Deus, pastor, os mandamentos de Deus são bons, são vida. É boa, é perfeita e é agradável a vontade de Deus. A gente é que fica querendo calçar um sapato 32 num pé 44, achando que vai dar certo, vai ter que encaixar, não encaixa, dói. E nós que somos luzes, nós olhamos para aquele esforço sobre-humano das pessoas e não temos coragem de dizer, querida, é porque você está com o sapato errado. Existe algo muito mais confortável. Lembra a palavra do Senhor, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem um alívio para a sua vida. Sai dessa sobrecarga, sai dessa insistência numa vida que todo mundo diz que está certo, mas não tem como estar certo, está doendo. A bênção de Deus não acrescenta dores. Está doendo, não está certo, vem para Jesus. Vem experimentar o que Ele tem de melhor. Nós precisamos ser essa luz do mundo, amém? Que anuncia, através das nossas boas obras, anuncia, aqui diz a palavra que nós lemos, brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai. Tem que ter obra. Tem gente que pensa que ser crente é vir à igreja, é orar na sua própria casa e está tudo certo. A Bíblia diz que nós anunciamos a Deus, as pessoas louvam a Deus através das nossas boas obras. Tem que ter obra, pastor. A obra é o fruto. Toda árvore saudável, naturalmente, ela produz fruto. Ela não fica insistindo, sai pera, não. Para de repente explodir a pera, não. Ela está firmada num solo que tem alimento para a sua vida, e ela tira de lá das suas raízes, ela traz a água, a seiva, tudo o que ela precisa para que ela cresça naturalmente, e ela vai crescendo e ela vai florescendo até que ela frutifique. É obra natural do Espírito. Uma árvore que não frutifica é uma aberração. Precisamos ter obra. Precisamos. Ontem nós estávamos lá no Sol Nascente e ouvindo algumas histórias, nos doeu tanto, né? Falou, pastor, conta coisa boa para eu escrever, que eu gosto de escrever, mas às vezes eu ouço tanta coisa ruim que não dá para escrever não, mas dá para contar para o nosso povo, né? Por exemplo, tem uma irmã que nós estamos acompanhando há muitos anos, e ontem eu recebi uma denúncia que ela já estava até saindo na night, que não está precisando mais de sexta não, que ela já está aprontando. E eu fui conversar, meu amor, como é que está a sua vida? Você tem 5 filhos, qual é a dedicação que você está tendo para o crescimento desses seus 5 filhos? Ah, pastora, por enquanto eu estou cuidando de mim, eu estou andando de manhã, saio 5 horas da noite, ando até as 10 da noite, e estou porque eu quero perder 40 quilos, já perdi 10, eu falei, quantos quilos você tem? Eu estava com 70, eu quero perder 40, gente, ela quer ficar a Bia, né? Falei, meu Deus, 40 você vai sumir, você quer usar roupa de boneca? Mas para que você quer perder? Eu acho ótimo perder. Nossa, é tão bonito, né, gente, perder quilo. Acho lindo, mas vem cá. Para que esse investimento todo de vida? Eu estou te perguntando como é que estão os seus filhos, como é que está a sua vida, se você está estudando, você me falou que quer perder 40 quilos, ponto. O que você está fazendo mais? Está procurando emprego? Como é que está a sua vida com Jesus?
Existem vários pilares na sua vida. Você está abraçando seus filhos? Minha cunhada, Kaline, a mãe dela tinha 12 filhos e era muito pobre, não tinha muita condição. Mas ela conta chorando: Lessa, minha mãe foi a melhor mãe do mundo. Porque chegava dia de domingo, ela pegava os 12 e dava uma faxinona na gente, faxinona mesmo. Pegava escova, escovava as unhas do pé, que estava cheio de planta, dava para nascer pé de feijão. Lavava e cortava a unha, e penteava o cabelo, e arrancava o piolho. E era assim, a manhã inteira arrumando a gente. E cada um só tinha uma roupa bonita, pois ela, depois daquela faxina que ela dava na gente, nos 12 filhos, ela arrumava a gente com aquela roupa bonita e ia passear na praça. Daí eu contei para ela: e aí, como é que tá? Qual é o dia da faxina dos seus filhos? Não, graças a Deus eu ainda tenho mãe, minha mãe está cuidando dos meus meninos, porque eu vou ter que arrumar um emprego, ou arrumar uma escola, ou por enquanto andar mesmo, para ficar magra e perder os 40 quilos. Sabe, amados, tem pessoas que optam por viverem em torno dos seus umbigos. E eu estou contando isso não é para humilhar, mas é que para essas nós precisamos levar a luz. Não é para luz que nós temos que levar a luz. É muito fácil colocar sal dentro do saleiro. Pregar aqui é a coisa mais fácil que existe. Só que aqui não faz diferença nenhuma, porque todo mundo aqui é temperadinho, né? Agora ir para lá, que está todo mundo insosso, jurando que está show de bola fazer o que está fazendo. Você chegar e corrigir, e ensinar. E olha, meu amor, coisas básicas, tipo... pobreza não é sinal de miséria. Você pode ser pobre sem ser miserável e sujo. Pega lá aquele lençol, está todo cheio de buraco. Vamos costurar e vamos lavar o lençol. Não precisa ser M. Martin. Vamos cuidar do que você tem. O que você tem? 5 filhos? Vamos cuidar do que você tem. Como é o seu marido, sua casa? Vamos cuidar do que você tem. Isso é luz. E existe a necessidade de que a igreja do Senhor saia das 4 paredes e comece a brilhar lá fora, amados. Porque aqui dentro não é necessário, não faz a diferença. Aqui é tudo muito bonito, isso aqui é antisséptico. Aqui a gente não peca, aqui a gente não é confrontado, aqui não há necessidade. Nós precisamos sair, amém? E nós precisamos fazer a diferença. Ontem eu saí de lá, sempre a gente sai de lá: meu Deus, eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais. Tinha mês passado, nós conversamos com um rapaz e ele disse assim: pastora, ora por mim. Eu sou muito grosso, eu sou muito violento. Daí eu orei o mês inteiro e perguntei: e aí, melhorou? Só um pouco. Quando eu suo, eu fico violento. Presta atenção nisso. Quando eu suo, eu fico violento de novo. E aí eu grito mesmo, eu arrebento com a minha esposa, com meu filho. E aí eu não dou conta não. Meu Deus do céu, vou ter que orar pelo inverno, pela neve, né? Porque quando a pessoa sua, e aí você tem que falar para um homem grande, barbado, que isso não tem a ver com suor, não. Isso aí não é questões climáticas. Ele precisa do Espírito Santo. Pastor, o Espírito Santo na vida da pessoa é que faz a diferença. Eu não acredito numa vida cheia de espírito de um homem ou de uma mulher que grita, que não tem temperança, que explode com os filhos, que arrebenta tudo, que compra e não paga, que é o pior funcionário, que fala mal de todo mundo. Não tem espírito ali, não tem como trevas e luz habitarem no mesmo espaço. A Bíblia diz que Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, está sendo grosso? Em vez de tomar banho para o suor passar, não, vai estudar a Bíblia e vai aprender de Jesus, que você vai ficar manso. É necessário, amados, nós precisamos de homens, mulheres, crianças mansas, que fazem a diferença, que sejam luz em qualquer lugar em que elas estejam. Sexta-feira eu tive uma alegria muito grande, muito grande. Ia ter uma festinha na escola dos gêmeos, na escola Parque. E aí eles não me contaram nada, né? Não, mãe, a gente quer que seja surpresa. Mas que roupa que vocês vão usar? Não, mãe, uma camiseta branca. Mas não é arraial cultural? Não tem que ir com quadriculado? Não, mas todo mundo vai de quadriculado, só a gente tem que ir de branco. E eu sem entender nada, né? Sentei no anfiteatro, tudo fechado, aquele palco,
quando de repente abre o palco, era uma representação sobre várias músicas de Caymmi, Dorival Caymmi. Daí abre o palco, eram 5 turmas da Escola Parque, estavam todos lá bonitinho, quadriculado, eu já pensava, meu Deus do céu, eles vieram de branco, e eu catando os meus de branco, e não estava achando de jeito nenhum. De repente, não achei no meio daquele tanto de criança, ninguém de branco, não vi meus meninos que são tão santinhos, né, devia estar pulando, não vi ninguém pulando. Quando eu olho do lado, onde estavam os professores, o palco dos professores, músicos, Samuel, estava lá os meus 2, os únicos de todas as turmas, tocando, um de zabumba e o outro de carrom, junto com os professores que estavam vestidos de camiseta branca. Pensa que coisa linda é essa, amados, que orgulho que isso me deu, que felicidade, sabe qual tem sido o nosso maior investimento? Tudo que você é, tudo que você faz, impacta. Toda luz que você leva, ilumina, brilha, faz a diferença. Seja na vida dos seus filhos, seja na vida da sua esposa, do seu marido, seja no seu trabalho, onde quer que você esteja. Qual é o seu maior investimento? Ainda na sexta, eu tinha saído de manhã de um espaço em que tinham pessoas muito poderosas. E essas pessoas, eu estou numa posição de chefe delas, e elas falavam assim, uma entre as outras, qual o seu pós-doutorado foi em quê? Ah, meu pós-doutorado foi nisso, e o seu doutorado, e o seu mestrado, e o seu não sei o quê. Daí perguntaram para mim, eu já estava temendo, já olhando o celular, para disfarçar. Seu pós-doutorado foi em quê, professora? Eu falei, não, eu não fiz doutorado. Seu mestrado? Não, não fiz mestrado. Você quer minha pós-graduação? Serve minha especialização? E aí ele, nossa, por que você não fez, professora? E foi tão humilhante que eu fui para o carro assim, pensando, meu Deus, que vergonha, eu sou a chefe deles, eu não tenho nada disso que eles têm. E por que eu não fiz, Deus? Nossa, eu perdi muito tempo e vim perguntando por que eu não fiz, por que eu não fiz. Bia, você consegue pôr a foto para mim? Quando de repente eu chego no carro, o Juninho me mandou uma foto. E eu fui olhar a foto que o Juninho me mandou, e quando eu abri a foto, Deus disse assim, olha por que você não fez. Agora vocês estão curiosos, né? Vamos ver se eles conseguem colocar, sabe? Em que tem sido um investimento na sua vida? Qual o seu maior investimento? Qual a sua maior riqueza? Aquilo que você tem mais regado, adubado, cuidado? Olha lá, gente. Olha, dá para apagar essa luz só para ficar mais bonita ainda esses minha prole, né? Olha só isso, gente, que eu fiquei tão feliz com essa cara desses galegos, cabelo de fogo, né? O Isaac, que já foi quase menor do que a Bia um dia, né? E eu pensei que nós temos recebido de Deus os maiores presentes do mundo. Nós temos recebido de Deus querosene, energia, todos os dias para que a gente venha brilhar. Sabe, Deus tem sido bom o tempo todo. O tempo todo Deus... Pode acender a luz? Deus tem sido bom. Deus tem sido bom para me dar 4 filhos quando eu não podia ter nenhum. Deus tem sido bom para me devolver esses filhos quando os médicos disseram que eles iam morrer. Deus tem sido bom, que eles são as crianças melhores do mundo. Quando eu penso, putz, chegou uma dor que vai desestabilizá-los, eles ficam mais crentes. Quando eu penso, chegou uma decepção que vai fazer com que eles voltem atrás, eles ficam mais firmes. Sabe, Deus tem sido bom na nossa vida e Ele só está pedindo, brilha, para de esconder isso que eu tenho feito contigo. Comece a brilhar onde quer que você esteja, uma vida cheia do Espírito Santo, amados. Eu estava dando uma lida em características do Espírito, é uma vida cheia de sabedoria e entendimento. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida cheia de conselho e de fortaleza. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida cheia de conhecimento e temor do Senhor. Então que busquemos ter essa vida cheia do Espírito Santo, porque o mundo precisa de conhecimento, o mundo precisa de aconselhamento, o mundo precisa ver alguém com temor de alguma coisa.
que não escondamos de ninguém, mas que possamos crescer cada dia mais em graça, em conhecimento do Senhor, para que possamos brilhar a luz de Deus aos olhos dos homens, não é aos meus olhos. Não é, Senhor, eu sei que eu sou tu, eu sei que eu sou boa e isso me basta, não importa o que falam de mim, importa sim o que falam de você. Tá certo que tem pessoas que, como Estevão, vão se levantar em afronta, mas vocês acham que foi o ministério inteiro de Estevão, as pessoas falando mal dele? Mentira! A Bíblia diz que eles não conseguiam nem contender com Estevão, porque existia nele uma palavra de sabedoria. Daí levantaram falsas testemunhas. Então existem episódios em que você vai ser confrontado, episódios em que você vai ser afrontado, em que vão falar mentiras a seu respeito, mas isso não é constante, amados. Não é, pastor. As pessoas vão olhar para você e vão falar: ali, ó, um homem reto, posso depositar na conta dele R$1.000, que eu sei que tudo vai virar cesta básica. Eu posso entregar, eu sei que posso, e assim as pessoas vão ver em nós Deus, por causa das obras que nós desenvolvemos, amém? Que sejamos luz. Fica de pé nesse momento.